Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Estaremos iniciando uma série nova a respeito da Carta de Tiago. Nos acompanhe até o final da aula que eu tenho certeza que serão muitas coisas interessantes para as nossas vidas. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso. Muito bem, como eu havia comentado, começamos hoje um estudo novo a respeito da Carta de Tiago. A primeira pergunta que nós fazemos é quem exatamente era Tiago? Até porque na própria apresentação da carta aqui não dá muitos detalhes acerca de quem era esse Tiago. Existem várias teorias, existem vários estudos, é claro que aqui eu não pretendo nessa aula me aprofundar em nenhum desses estudos, porém é muito válido a gente citar alguns pontos principais aqui. Até porque Tiago, até hoje, é um nome bastante comum. Então, nós vemos aqui no Novo Testamento pelo menos uns 3 Tiagos aí. Algumas das teorias dizem que provavelmente Tiago poderia ser um parente de Jesus, talvez um primo, ou mesmo um irmão. A questão do irmão, ela complica um pouco em algumas denominações pela questão do assunto da virgindade perpétua de Maria, a qual eu não vou aprofundar aqui. Mas dentro do meio cristão comum, nós cremos que após o nascimento de Jesus, Maria teve um relacionamento normal com José, enquanto que na crença católica diz que não. Maria continuou perpetuamente virgem. É claro que esse é um assunto aí de polêmicas, de debates, que não vem muito ao caso aqui, até porque o objetivo é estudar exatamente quem era Tiago. Então, se Tiago de fato era o irmão de Jesus e era o irmão mais novo, nós entendemos que ele nasceu depois, obviamente, de Jesus. Agora, se Tiago poderia ser um irmão mais velho, existe a teoria também, que também não é totalmente fora, tem a sua validade, de que Tiago poderia ser um meio-irmão de Jesus, ou seja, José, que era o pai de Jesus, nós sabemos que é muito mais velho do que Maria, ele possa ter vindo aí sendo viúvo aí de um outro casamento, e trouxe aí alguns de seus filhos para junto. Mas o fato é que isso efetivamente é tema de muito estudo, tá? Não vem ao caso. Se nós temos uma epístola no Novo Testamento com o nome de Tiago, realmente Tiago era uma pessoa, o Tiago, o autor dessa epístola, era uma pessoa com muita importância, com muita relevância e com certeza era um discípulo de Jesus. Então isso é muito, muito relevante. Então não vou me prender exatamente quais dos Tiagos escreveu, mas provavelmente é o Tiago conhecido como Tiago Justo, o Tiago Menor, aquele que escreveu essa epístola. E não, provavelmente um outro Tiago, que é o Tiago dos filhos de Zebedeu, que era conhecido como Tiago o Maior, o mais velho talvez. Então isso é bem interessante, mas é um assunto, digamos assim, secundário dentro do contexto daquilo que a carta de Tiago traz para as nossas vidas. O fato é que também esse Tiago mencionado aqui, esse Tiago autor, era uma pessoa de extrema importância e relevância e até muita autoridade na igreja primitiva. Ele era uma pessoa muito forte ali em Jerusalém, em questões relacionadas a decisões da igreja, tudo aquilo que deveria ser decidido. Inclusive, alguns comentaristas até colocam algumas desavenças de conhecimento, uma desavenças de palavras entre Paulo e Tiago, alguns conceitos diferentes, mas o fato é que em certo momento eles se complementam. Não vou aqui explorar quais foram essas diferenças. Paulo dizia uma coisa, Tiago dizia outra, porque na verdade não existe ambiguidade. O que existe são visões diferentes sobre alguns temas e elas, dentro de uma interpretação mais geral do Novo Testamento, elas se complementam. Isso não há dúvidas. Ok? Bom, para quem exatamente Tiago escreveu essa carta, isso fica bastante claro aqui no começo, se os irmãos, se o pessoal que está assistindo o vídeo aí se lembra, a igreja primitiva ela se desenvolveu dentro do judaísmo inicialmente e depois, principalmente com Paulo, que foi um dos maiores missionários, que ela alcançou outros povos e outros locais. Porém, dentro do judaísmo, ou dentro daqueles que são, digamos assim, os primeiros a serem alcançados ali talvez, da questão geográfica, existiam muitos ex-judeus convertidos para dentro do cristianismo. Então, provavelmente são para esses a quem Tiago endereça a sua carta. Claro que, por extensão, todo o Novo Testamento e toda a Bíblia ela serve a todos nós. Mas, inicialmente, esses seriam talvez os primeiros
leitores, ok? Muito bem, sem mais delongas, né? Só esqueci de comentar a questão da data aí, a gente está chutando por volta de 40, 60, até porque a própria cronologia não tem muitos fatos históricos citados na carta, então a cronologia também é um pouco mais complicada, mas estima-se aí, os melhores historiadores, um intervalo aí entre 40 e 60 depois de Cristo, que foi o tempo da escrita desta carta, efetivamente. Muito bem, vamos à leitura da carta. Nós lemos já no primeiro versículo a seguinte afirmação: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então ele já se coloca numa posição bastante, digamos assim, importante, como servo, né? Ou seja, como alguém debaixo da autoridade de Cristo. Então Tiago é dessa forma que ele se apresenta e por isso as dificuldades aí por não ter sobrenome, não ter outras características que nos facilitem a identificação de quem era esse Tiago. As 12 tribos, né, essa expressão 12 tribos já mostra assim bastante nitidamente para quem exatamente eram endereçadas. A gente sabe que não existem mais 12 tribos dispersas entre as nações no sentido, vamos pôr assim, no sentido exato da palavra, porque as tribos elas foram dispersas já muitas vezes, né, durante a história do Antigo Testamento. Se você tiver curiosidade, pesquisa aqui no nosso canal, nós temos a história do Antigo Testamento. E já no Novo Testamento as tribos já estavam bem dispersas, praticamente a tribo de Judá e as pequenas tribos, né, basicamente a tribo de Judá e a outra tribo do sul foram aquelas que continuaram ali por um certo tempo. Mas ao referir-se a essas 12 tribos, ele está se referindo a todo o povo judeu, a todo o povo que de alguma forma tem essa descendência abraâmica. Então já mostra bastante coisas a respeito para quem Tiago direcionava a sua carta. Continuando aqui, a partir do versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, no versículo 2. Talvez possa parecer esquisito, falar, poxa, eu tenho que ficar feliz quando eu passo por dificuldade, por provações. Mas o fato fazendo uma leitura bem dentro do contexto, falando aqui dessa época de 40, 50, era um período de intensa perseguição do Império Romano contra os cristãos, pelo perigo que eles representavam, né, sobre essa questão da autoridade, sobre essas questões de não adorar aquilo que o rei, o imperador determinava que seja adorado. Então eles eram muito perseguidos. E eram perseguidos também por judeus, né, por questões hereges, questões de heresias. Eles eram considerados hereges dentro do meio do judaísmo, porque de fato, né, a boa parte de seus seguidores saiu ali do meio deles inicialmente. Então, alegria justamente porque ao ser provado, ao passar por essas dificuldades, nós estamos proclamando ou passando o nome de Cristo adiante. Um trecho maior agora eu vou ler a partir do versículo 3, diz assim: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Um ponto interessante que ele toca aqui, algumas palavras-chave, né? A questão da perseverança e a questão de sabedoria e a questão da dúvida também. Porque de fato são alguns conceitos que estão interligados. Por quê? A perseverança é você insistir em alguma coisa, você ser fiel para alguma coisa. Quando nós temos os preceitos bíblicos e faz todo sentido em nossa vida, nós devemos ser fiéis a esses conceitos. E aqui essa questão do sem duvidar é sem duvidar daquilo que foi pedido, né? Não estamos dizendo que a nossa fé ela tem que ser uma fé cega, uma fé totalmente infundada, até porque a nossa fé, a fé cristã, é uma fé histórica, né? Se de fato Cristo não existiu, não há motivo para a nossa fé. Então nós cremos sim na historicidade do Novo Testamento, na historicidade da pessoa chamada Jesus Cristo, mas o sem duvidar aqui é sem duvidar daquilo que foi pedido, que é a questão da sabedoria, porque nós cremos que Deus ele é capaz de nos abençoar com a sua sabedoria. E ele faz uma crítica interessante aqui no final do versículo 7, né? Perdão, no final do versículo 8, de algumas pessoas que não recebem coisas do Senhor, pois têm mente dividida e são instáveis em tudo o que faz.
A gente vê pessoas que hoje crê, amanhã não crê mais, hoje está dando glória a Deus, amanhã já está falando que não existe mais nada disso. Essas pessoas são estáveis, não só em questão de fé, como em várias outras questões de vida. Pode perceber que muita gente que acaba sendo instável são pessoas que muitas vezes nunca conseguem nada na vida. E esse nada, eu não estou falando aqui no sentido material, tá? Eu não quero aqui propagar uma fé materialista, mas até em questão de relacionamentos, até em questão de amizades, são pessoas que estão sempre voando de lugar para lugar, são pessoas que acabam não tendo muita estabilidade em nada daquilo que fazem e acabam botando a culpa, muitas vezes, em Deus e algumas coisas que acontecem. Mas o fato é que a palavra de Deus tem solução, inclusive, para essas pessoas também, né? Inclusive, se você é uma pessoa instável que está me ouvindo, entenda essa crítica. É uma crítica feita com amor, para que você deixe a sua estabilidade, seja uma pessoa estável, seja fiel nos seus relacionamentos, seja fiel na sua amizade, seja fiel nas suas crenças, né? Alimente o seu conhecimento, para que você não seja essa pessoa instável, conhecida por mudar de opinião, mudar de ideia toda hora. Não que seja errado mudar de opinião, o fato é que, de repente, quando nós somos convencidos de que estamos errados em alguma coisa, é normal e, inclusive, até bastante salutar que nós mudemos de opinião. Mas que isso não seja uma constante em nossas vidas, que nós tenhamos bastante firmeza naquilo que nós fazemos, principalmente relacionado à palavra de Deus também. Okay? O versículo 9, ele acrescenta um adendo interessante, né? Depois ele vai voltar nessa questão da aprovação, mas o versículo 9 até o 11 nós lemos assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Fazendo uma crítica aqui sobre essa questão social, porque muitas pessoas de condições mais elevadas têm o terrível costume, o péssimo costume de humilhar pessoas de condição inferior. E muitas pessoas de condição inferior, quando se recebem uma certa, ou se tornam ricos, ou acabam ganhando alguma certa posição, acabam agindo da forma como eles criticavam antes. Então, o Tiago está falando que essa questão social é toda uma questão passageira, né? Aquele que nasce pobre, tanto aquele que nasce rico, né, ou aquele que passa por essas transições na vida, embora a gente saiba que, infelizmente, a transição de ser extremamente pobre para rico ela é muito mais complicada nesse mundo desigual que nós vivemos, o fato é que a grande crítica aqui se refere principalmente à questão da pouca duração da nossa vida. Nossa vida é tão curta para a gente ficar pensando nessas besteiras, para a gente tratar pessoas maus, tratar as pessoas de maneira ruim. Então ele comenta de forma muito interessante a respeito daquilo que nós nos apegamos, né? Que nós não nos apeguemos na nossa riqueza ou não nos apeguemos na nossa condição de riqueza ou de pobreza, porque essas coisas mudam. Mas nós, como pessoas, como caráter, devemos sempre manter as mesmas posições e as mesmas posições humildes de sempre. No versículo 12 ele retoma essa questão daqui da aprovação, né? Da aprovação, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Esse é um versículo bem interessante, que ele traz uma carga de responsabilidade individual a respeito das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Há uma teologia muito porca que é passada por aí a respeito de que tudo que acontece de mal na nossa vida é culpa do diabo e dos seus demônios. Na verdade, né, eu creio na existência pessoal do diabo e seus servos, digamos assim, mas a influência deles nas nossas vidas ela é muito mais exterior ou muito mais nas condições que ele favorece. Porque, de fato, tudo que nós fazemos de errado, eu diria em boa porcentagem, né? Não vou enfiar matemática no meio da filosofia, mas uma porcentagem interessante daquilo que nós fazemos de errado é nossa própria culpa, né? Como o próprio Tiago comenta aqui, nós somos tentados pelas nossas próprias inconcupiscências, né? Essa palavra complicada aqui, mas nós somos tentados por aquilo que nós somos fracos, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade na questão financeira, são tentados por isso.
Existem pessoas que têm dificuldade na questão amorosa, pessoas com dificuldades em várias outras questões. O fato é que nós devemos buscar uma santidade, nós devemos buscar fortalecimento nessas áreas. E sabendo que nós somos tentados naquilo que realmente nós somos fracos. Essa que é a grande questão. É claro que nós somos tentados também em questões que somos fortes, só que muita gente tem um pouco mais de facilidade para passar por algumas tentações do que outras. O fato é que a nossa vida, essa constante luta, né, entre aquilo que nós chamamos de carne e aquilo que nós chamamos de espírito. Lembrando que eu não estou querendo usar aqui de uma questão platônica para falar dessa questão de espírito, carne, o espírito como sendo algo bom, carne ruim. Eu já desenvolvi isso em outras epístolas. Isso não é válido aqui no contexto do Novo Testamento, né? Nós entendemos que Deus é o criador tanto da carne quanto do espírito. A diferença é que a nossa condição pecaminosa nos levou a tomar ou a nascer em uma condição bastante ruim. E a nossa carne é ruim nesse sentido, né? Não no sentido absoluto da palavra, porque a matéria em si é neutra. Mas nós devemos buscar essa santidade, ou seja, nós devemos buscar andar de acordo com a vontade de Deus. Comentei então, né, só finalizando aqui o versículo 15, esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera morte, né, mostrando essa evolução que os pensamentos ruins eles podem acontecer na nossa vida. Né? Ninguém se torna assassino da noite para o dia. Você começa pensando em algo ruim, esse algo ruim vai criando raízes de amargura em você até que você toma a decisão de ir assassinar uma pessoa, que é algo assim extremo. Né? Mas o fato é que ninguém pode chegar para um assassino e falar eu sou melhor do que você porque eu nunca matei. Né? O próprio Jesus ele fala isso no seguinte sentido, quando você tem raiva de alguém, você já matou essa pessoa. Né? Claro que existem consequências sociais muito graves, mas do ponto de vista do pecado, do ponto de vista da origem, a origem tanto da raiva quanto do assassinato é basicamente a mesma. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Versículo 16. Meus irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou, fechando, né, e trazendo um conceito interessante de que até a nossa boa ação, ela depende de Deus, que criou o nosso intelecto, o nosso cérebro e tudo que nós precisamos até para fazer as boas ações. Pois bem, a última parte da nossa lição, algumas Bíblias elas trazem esse subtópico aqui, dividindo esse conjunto de versículos. A minha, por exemplo, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, praticando a palavra, é o tema desse bloquinho de texto que nós vamos ler. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um recado assim bastante claro para aqueles que gostam de fazer justiça com as próprias mãos. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Um bloco de texto bastante interessante, eu diria que chave para interpretar esse pedacinho todo aqui, é o 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, mostrando o quanto é inválido você ser simplesmente um teórico, Toda a sua teoria bíblica ela é muito boa, mas a sua prática é condenável, como nós vemos nos exemplos dos evangélicos aí no Congresso, ou de pessoas ligadas ao evangelho que têm feito atrocidades em nome do evangelho também. Ele, aqui no versículo 23 ele dá uma ilustração interessante, Aquele que ouve a palavra mas não põe em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que refizer. Ou naquilo que fizer, perdão. Então nós entendemos como a prática ela é muito importante. A palavra de Deus ela é muito prática, O próprio versículo que a gente estudou algumas lições atrás, de João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo em prática através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós devemos ser práticos naquilo que nós fizermos e não apenas teóricos da religião. Encerrando aqui nosso primeiro capítulo, nós lemos o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua,
engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só que interessante, né? Falando sobre a língua. Aquele que se considera religioso, mas não refreia sua língua, ou seja, aquele que vive falando, igual um papagaio teólogo, ele não tem valor algum para Deus, porque o seu tanto falar não traz uma purificação, não traz uma santificação no seu ser. E aqui quando ele fala sobre a verdadeira religião é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, ele não está falando que ser religioso é só isso, é só fazer ações sociais. Mas, de certa forma, ele está colocando uma importância muito grande na ação social, né? A igreja, né, que nós entendemos como igreja não o prédio, mas como as pessoas reunidas em nome de Cristo, essa igreja ou esses cristãos, eles têm que ser conhecidos também pelas suas ações sociais, por ser aquele que cuida dos menos favorecidos, que cuida dos rejeitados da sociedade também. Então, com isso, nós encerramos nosso primeiro capítulo de Tiago. É uma epístola recheada de ensinamentos interessantes e convido a você a acompanhar as nossas aulas até o final. Gostaria de orar rapidamente, então, para encerrar a nossa aula desse primeiro capítulo. Espero que tenha sido uma aula boa. Espero que tenha sido uma aula que tenha trazido algo de bom ao seu coração. Não deixe de curtir e compartilhar se você gostou dessa aula, ok? Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar um pouco do conhecimento da Tua Palavra, Pai, que o Senhor tenha abençoado o seu servo, não por merecimento, Pai, mas pela graça do Senhor que nos tem alcançado, Pai. Que o Senhor abençoe ricamente aqueles que ouviram essa aula, aqueles que ouvirão no futuro, que possam ricamente ser abençoados e impactados pela Tua Palavra presente aqui na Epístola de Tiago, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana em que possamos fazer a diferença na vida das outras pessoas também. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente, obrigado pela sua presença e até uma próxima aula.